Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVZ Channel News. Eu demorei para colocar um novo vídeo no ar porque eu estava preparando esse, que me exigiu bastante tempo e esforço. Mas independente de ele ter sido lançado algumas semanas depois do atentado ao Charlie Hebdo, esse é um tema que infelizmente, mais cedo ou mais tarde, voltará a estampar as capas dos jornais. E por isso, a compreensão psicológica das causas e das consequências do terrorismo jamais será obsoleta. Entretanto, é possível sim que daqui a alguns anos, esses dados que eu apresentarei aqui precisarão ser atualizados. Afinal, desde 2001, com o atentado ao World Trade Center, não só a economia e a política mudaram, mas a psicologia também. É fato que antes dessa data eram pouquíssimos os trabalhos que buscavam identificar as bases psicológicas do terrorismo, mas depois dessa data o número de trabalhos está cada vez maior, conquistando espaço inclusive em revistas de grande prestígio acadêmico. Então eu quero esclarecer que aqui eu estou apresentando aquilo que há de mais novo hoje. E para isso vocês podem conferir aqui na referência que há inclusive vários trabalhos de 2013 e 2014. Mas ao longo deste ano e dos próximos, com certeza muita coisa nova será publicada sobre esse tema. Com o objetivo principal de fechar algumas lacunas teóricas que ainda existem. Porque, diferentemente de outros temas que eu já tratei aqui no canal, a literatura sobre terrorismo ainda é majoritariamente formada por hipóteses e modelos que ainda precisam ser melhor testados. Mas ainda assim, esses dados, apesar de limitados, são bastante esclarecedores. Só mais um outro aviso antes. Boa parte dos trabalhos nessa área bebe na fonte da Terror Management Theory, que é um tema super interessante, mas altamente complexo, que daí não dava para incluir nesse vídeo, porque senão ele ia ficar ainda maior. Por isso que eu teria que fazer um vídeo à parte para Terror Management Theory. Só que eu vou deixar fazer isso daqui a uns meses, porque até lá é provável que novos trabalhos sobre terrorismo tenham sido publicados, e daí eu vou poder utilizá-los como exemplos para falar da Terror Management Theory, e isso acaba sendo uma atualização para esse vídeo de hoje. Então, feitos esses esclarecimentos, vamos ao terrorismo propriamente dito. Primeiro é importante entender que a psicologia vem se interessando cada vez mais pela mente do terrorista. E isso ocorre porque nos últimos anos, principalmente a partir de 2001, os ataques terroristas estão infelizmente sendo cada vez mais frequentes, tendo que parte deles é realizada por grupos terroristas bem estruturados, como por exemplo a Al-Qaeda, que é bastante conhecida, enquanto que outros são realizados por indivíduos sozinhos e sem nenhum vínculo oficial com o grupo terrorista, que recebe o nome de lobos solitários. É justo dizer que diferentes países adotam definições diferentes para o que seria um lobo solitário. Aqui eu vou me basear na definição de que lobos solitários seriam pessoas que, por exemplo, não têm vínculo nenhum com a Al-Qaeda, por exemplo, e agem de maneira isolada, podendo ou não defender os mesmos ideais dela, ok? Então são pessoas realmente independentes, que não tiveram suporte técnico, financeiro, nada disso de grupos organizados, ainda que eles possam se espelhar neles por conta própria. Bom, uma das razões pela qual o terrorismo está aumentando nos últimos anos é a facilidade com que determinadas ideologias se espalham hoje em dia, principalmente através da internet. Tanto é que hoje já se reconhece que pode haver a radicalização online. O que é radicalização? É basicamente o processo de você focar totalmente suas ideias e consequentemente seu comportamento num único extremo de uma ideologia qualquer. Vamos tomar como exemplo a política. Existe uma dimensão da política. Numa das extremidades está a extrema direita, na outra está a extrema esquerda, e a maioria das pessoas está nesse meio aqui. Porém, aqueles indivíduos que são totalmente focados na extremidade, seja esquerda, seja direita, são considerados radicais, porque essa identificação implica em não concordar absolutamente nada com o outro lado. Então, este processo de conversão de ideias para um dos lados da força, hoje em dia pode ocorrer através da internet. Existem vídeos de grupos terroristas falando e passando a mensagem deles, e muitas vezes até ensinando como faz, ou incentivando as pessoas a fazerem, enfim. É claro que isso não significa que a tecnologia está, vamos dizer assim, corrompendo as pessoas de uma maneira meio passiva e tal. Há, é fato, uma série de vulnerabilidades individuais, boa parte delas inclusive com uma grande carga genética, que torna o indivíduo mais propenso
a se envolver com essa questão de terrorismo e a sofrer essa lavagem cerebral. A internet apenas facilita o processo de radicalização das ideias e, consequentemente, de comportamento, que não é a única, mas é uma das bases fundamentais da mente de um terrorista. Mas enfim, quais são essas vulnerabilidades individuais que tornam o indivíduo mais propenso a se envolver com o terrorismo? Primeiro eu quero deixar claro que as características que eu vou apresentar na sequência devem ser contempladas de maneira dimensional e não categórica. Ou seja, não é do tipo tem ou não tem determinada característica, mas sim apresenta aquela característica, mas numa intensidade desproporcional. É mais ou menos a mesma lógica do diagnóstico de algumas doenças. Por exemplo, todo mundo tem cortisol na corrente sanguínea, mas tem pessoas que têm demais, e essas pessoas que têm cortisol demais estão mais propensas a desenvolver uma série de doenças. Dito isso, eu vou comentar agora sobre algumas das características principais que esses indivíduos propensos a se envolver em situações de terrorismo apresentam de uma maneira desproporcional. A primeira delas é o autoritarianismo, que é basicamente a tendência de ter um pensamento rígido, muito voltado a obedecer ordens ou a considerar que os outros devem obedecer determinadas ordens, muitas vezes arbitrárias. Dogmatismo, que é a tendência a seguir à risca determinada lei e a automaticamente desenvolver uma hostilidade com relação a pessoas que pensam diferente. Apocalipticismo, que é a crença de que o mundo está para acabar e você tem que, de uma forma meio às pressas, ficar bem aos olhos de Deus. Mentalidade fundamentalista. Isso não tem a ver necessariamente com a crença, mas é mais uma postura da pessoa que crê. E está associada a um pensamento dualista, do tipo, ou você acredita no que eu acredito e está salvo, ou você não acredita e está condenado. Senso de propósito é a crença de que as ações e atividades individuais vão ter realmente um impacto significativo para eventos do futuro. Por exemplo, boa parte dos terroristas, quando cometem os seus atos, enfim, eles acreditam que aquele ato realmente vai mudar a situação ou deles próprios ou da pessoa, do grupo que eles pensam representar e que consideram vítimas de injustiça. Senso de valor é a crença de que todas as atitudes que a pessoa comete são boas ou moralmente corretas. Necessidade de pertencer. Muitos indivíduos que se unem a grupos terroristas são, na verdade, jovens que foram excluídos de outros grupos sociais. E muitas vezes o fato inicial que leva esses indivíduos a participar das primeiras reuniões de grupos terroristas é justamente essa nossa tendência natural de pertencer a determinado grupo. Então, se todos os outros o excluíram, aquele vai aceitá-lo, então ele vai lá e se filia àquele grupo. Percepção de injustiça é quando ocorre uma distorção da atribuição de culpa a algo ou alguém pelo sofrimento de outro alguém, que é percebido como um sinal de injustiça, desencadeia a raiva que precipita o ataque. Por isso é comum que, por exemplo, lobos solitários escolham como alvo dos seus ataques instituições ou grupos que eles consideram responsáveis pelo seu próprio sofrimento ou pelo sofrimento das pessoas que eles pensam representar. Histórico de humilhações. Muitas vezes esses indivíduos que se envolvem com grupos terroristas ou com atos terroristas apresentam um longo histórico de vida cheio de humilhações ou situações de humilhação, que isso engatilha principalmente uma coisa chamada AMOC, sobre a qual eu já escrevi num texto antigo e que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição caso você queira conhecer um pouco melhor sobre isso. É importante deixar claro que a este fator de risco pode se somar uma baixa resiliência. Resiliência basicamente é a capacidade que você tem de se reestruturar após um período de estresse ou uma situação estressante. Então essas pessoas não apenas são vítimas de constantes humilhações, como também não têm recursos cognitivos, afetivos e comportamentais para se reestruturarem. Impulsividade, busca pela sensação. Impulsividade é basicamente agir sem pensar, não ter controle dos seus impulsos. Enquanto que a busca pela sensação é aquela tendência da pessoa a buscar situações potencialmente arriscadas, querendo a sensação de adrenalina, vamos dizer assim. Atitude pró-violência. Uma atitude não necessariamente se converte no comportamento. Então, é justo deixar claro que essas pessoas não necessariamente são violentas no dia a dia.
mas elas tendem a acreditar, a serem convictas de que a violência é um meio legítimo de resolver alguma questão. E por último tem a atitude queixosa, que diz respeito ao desejo muito frequente de querer vingar a si mesmo ou a outras pessoas. Essa característica é mais comum naqueles terroristas com uma forte motivação política. Então agora eu vou voltar a comentar o que eu falei antes. Muitas pessoas apresentam essas características que eu comentei agora há pouco, e nem por isso elas são terroristas em potencial. É preciso ter um conjunto delas e principalmente apresentá-las numa intensidade realmente desproporcional. Entenderam? Além disso tudo, ainda existem algumas diferenças entre o perfil de um terrorista filiado a um grupo oficial e daquele lobo solitário. Basicamente, um lobo solitário tende a ter maior treinamento militar, um histórico de problemas familiares e são mais jovens, quase sempre homens. Mas parece que está faltando um elemento na equação. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo podem estar esperando eu falar do papel da religião. Então chegou a hora. Primeiro, contudo, é preciso deixar claro que nem todo terrorista tem uma motivação religiosa. Existem aqueles grupos, ou mesmo lobos solitários, que são motivados exclusivamente por razões políticas, por exemplo. Mas claro, a crença religiosa é sim um fator muito importante nesse processo. Vamos entender agora um pouco do porquê, com base no trabalho de 2011, que analisou o terrorismo suicida à luz da psicologia evolucionista. Segundo a análise dos autores, um dos principais fatores que precipitam um comportamento suicida terrorista é a religião. Mas isso não significa que a religiosidade provoque o terrorismo, mas ela é um dos fatores que impelem essas pessoas com vulnerabilidades psicológicas que eu já comentei antes a chegar às vias de fato. Também não é qualquer religião que tem esse poder tão grande. São principalmente aquelas que acreditam na vida após a morte, que glorificam o paraíso, que defendem que aqueles crentes específicos são os escolhidos de Deus e automaticamente desenvolvem uma forte hostilidade com relação a outras pessoas que creem em outras coisas. Essas religiões, do ponto de vista natural, são as mais arriscadas para as pessoas com essas fragilidades psicológicas se filiarem. Mas entender por que uma pessoa tiraria a própria vida em nome de uma causa coletiva é sempre um quebra-cabeça que parece não ter qualquer relação com a nossa natureza humana. Porque à primeira vista seria mais racional esperar que outros se sacrifiquem e usufruir dos benefícios que aquela pessoa gerou em vida. Então fica difícil realmente entender a atitude de um homem-bomba, por exemplo. Mas aí entra o papel da religião. Como eu falei, algumas delas cultuam bastante o paraíso e defendem que o homem-bomba terá muitos benefícios no pós-vida. Benefícios esses que ele talvez jamais tivesse na vida real, como por exemplo dezenas de virgens. Então isso os ilude no sentido de crerem que não estão acabando com tudo, estão apenas comprando o ingresso para um lugar muito melhor do que onde eles estão vivendo. E o preço desse ingresso é a bomba. E isso é incrivelmente eloquente, principalmente para pessoas com uma mente já fragilizada. Porém, há outras explicações também para o terrorismo. Uma delas é da seleção de parentesco. Foi uma teoria desenvolvida em meados da década de 60 por William Hamilton e que se configurou como uma das primeiras e mais eficazes formas de explicar biologicamente o altruísmo, ainda que ela tenha suas limitações. Basicamente, essa teoria defende que as pessoas tendem a se sacrificar se seu sacrifício beneficiar parentes. Bom, o que esses autores argumentam é que em meados da década passada, o grupo terrorista Hamas, por exemplo, pagava uma quantia de dinheiro significativa às famílias dos homens-bomba. Quase sempre eram muito grandes e muito pobres. Logo, ao realizar o suicídio terrorista, o homem-bomba garantia que a sua família tivesse uma condição financeira mais confortável e assim aumentasse as suas chances de sobreviver e se reproduzir. Claro que essa explicação pode não servir para todos os casos, mas com certeza faz sentido para o contexto palestino. Entretanto, é possível unir essas duas teorias numa única que dá conta de explicar esse fenômeno de uma maneira mais ampla. Por exemplo, muitas vezes o programa cognitivo responsável por atribuir grau de parentesco a alguém é capturado de alguma forma por outras pessoas, que não necessariamente são nossos parentes. Quase todos os grupos religiosos e políticos extremos batem na tecla de que os companheiros de causa devem ser considerados como irmãos ou irmãs. E isso pode estimular essas pessoas com vulnerabilidades individuais
a cometer o suicídio em benefício da família estendida. E como se não bastasse, além de ser um ato altruísta, ele ainda estaria gozando de benefícios além da imaginação num paraíso muito melhor do que a região onde ele mora. Outra hipótese também pode ser que quando você não se filia a determinado grupo, muitas vezes você é considerado inimigo daquele grupo. Então é possível que a pressão social extremamente forte de grupos terroristas que realmente dominam determinadas regiões do mundo acabe meio que obrigando os indivíduos a se filiarem a ele, sob a ameaça de ostracismo ou mesmo da morte. Perceba que nada disso justifica o comportamento terrorista. Aliás, o objetivo da psicologia evolucionista jamais foi justificar absolutamente nada. Mas infelizmente uma parte dos críticos não entende isso. Esses dados apenas permitem explicar o comportamento terrorista à luz da natureza humana. E de certa forma até nos dá uma lição, a de que a natureza nem sempre é boa. Agora que já ficaram entendidas as causas próximas e últimas do terrorismo, eu quero comentar sobre o segundo tópico desse vídeo, que é sobre as consequências. A primeira consequência é aquela do evento que ainda não aconteceu, mas já foi anunciado. Para isso, um grupo de pesquisadores se preocupou em analisar o impacto emocional das mensagens de persuasão dos terroristas. Ou seja, daqueles vídeos que muitos de vocês provavelmente já assistiram, que tem lá um terrorista fazendo exigências que, se não forem cumpridas, terão tais e tais consequências negativas. Eles já sabiam, em função de trabalhos anteriores semelhantes, que esse tipo de material tende a despertar nas pessoas duas emoções principais: o medo ou a raiva. Quando desperta o medo, a pessoa tende a se submeter à exigência dos terroristas e a defender uma postura mais de diálogo. Quando desperta a raiva, a pessoa tende a querer enfrentar o terrorista, pagando para ver e apoiando iniciativas no sentido de, por exemplo, contra-ataque militar. Porém, o que eles viram é que essas duas emoções podem se manifestar ao mesmo tempo e formar aquilo que eles identificaram como agressividade de rendição. Ou seja, uma atitude em que a pessoa se submete ao terrorista em função do medo, ao mesmo tempo em que apoia um combate geral ao terrorismo, desde que ele não seja encabeçado pelo seu próprio país, para que ele não fique no foco das atenções desses grupos. Outro estudo demonstrou que as pessoas tendem a responder de maneira autoritária e etnocêntrica à ameaça terrorista quando pensam que suas próprias vidas estão em risco, ou que o alvo dos terroristas é uma região próxima de onde eles moram. Por outro lado, se elas acreditam que o país delas como um todo é alvo do grupo terrorista, né, de maneira inespecífica, elas tendem a não responder de maneira tão autoritária e etnocêntrica. Isso significa que a resposta autoritária e etnocêntrica ao terrorismo são estratégias de defesa da própria pele ou do próprio grupo, mais que do país como um todo. E isso explica porque nem todas as pessoas agem da mesma forma diante de uma ameaça terrorista, porque as pessoas têm percepções diferentes da própria vulnerabilidade a esses ataques. Outra consequência social do terrorismo é na política. Por exemplo, uma pesquisa demonstrou que depois do atentado de 11 de setembro, os familiares e os vizinhos das vítimas começaram a se politizar mais e a se identificar mais intensamente com o Partido Republicano, que é lá o do Bush, que está voltado ao conservadorismo e tende a apoiar o revide militar. Num outro trabalho, os pesquisadores viram como imagens dos atentados podem influenciar a visão política de uma pessoa. Por exemplo, ao apresentar uma imagem que mostrava o terrorista agindo, as pessoas tendiam a sentir raiva e isso potencializava o seu apoio a partidos políticos que defendem fogo contra fogo. Já quando a imagem era do sofrimento das vítimas, as pessoas respondiam com compaixão e tendiam a apoiar os partidos que se preocupassem muito mais em apoiar, em dar assistência às vítimas, do que aqueles que defendiam o contra-ataque militar. Isso significa que determinados partidos políticos, em função da sua agenda, podem utilizar imagens trágicas para fins eleitoreiros. Outra consequência, mais especificamente do atentado de 11 de setembro, foi a potencialização da islamofobia, que é a aversão ao povo islâmico, que acabou sendo responsável pela morte de muitos muçulmanos em território americano que não tinha absolutamente nada a ver com o atentado do World Trade Center. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa publicada nos últimos meses demonstrou que o mero fato de assistir a trechos do atentado de 11 de setembro já era o suficiente para aumentar a islamofobia nas pessoas. A islamofobia, que na verdade deriva da xenofobia, em condições normais,
é desencadeada pelo nojo. Mas como nós já vimos, o nojo não tem muito a ver com o terrorismo. Porém, uma pesquisa de 2012 concluiu que o medo é um fator modulador nesse processo. E que quando as pessoas são induzidas a sentir medo, como na iminência de um ataque terrorista, por exemplo, elas maximizam o papel do nojo e passam a ser mais islamofóbicas. Esse medo, uma outra investigação concluiu, está principalmente associado ao pensamento de morte. Pode ser definido como a ideia de que após morrer acabou tudo. Pessoas que pensam dessa forma tendem a ficar mais islamofóbicas em situações de medo, em relação às pessoas que, por exemplo, acreditam na vida após a morte. É essa parte que tem a ver com Terror Management Theory que eu vou comentar em um vídeo futuro, tá? Então isso é para vocês entenderem que a islamofobia não é uma moda recente e passageira. Ela sempre existiu, mas nos últimos anos ela está potencializada em função do clima de medo que assola principalmente os países que já foram vítimas de ataques terroristas islâmicos. O Brasil é um país que nunca sofreu esse tipo de ataque, e isso acaba se repercutindo no nível de islamofobia que tem aqui. Foi inclusive o que ilustrou essa pesquisa muito rápida que eu fiz aqui na internet nos últimos dias, e para a qual inclusive eu contei com o apoio da divulgação do meu amigo Davi do canal Papo de Primata. Bom, ao todo participaram dessa pesquisa 121 sujeitos, só que 85% desses foi do sexo masculino. Então não dá nem para fazer uma diferença, fazer uma análise de diferença de gênero, porque realmente foi uma coisa muito desproporcional. Então os dados que eu vou apresentar para vocês na sequência, eles são os dados coletivos, contando tanto as respostas dos homens quanto as respostas das mulheres, ok? Lembrando também que eu vou divulgar os gráficos e os números na página do canal no Facebook, a Thales Coutinho vlog/blog, que caso você ainda não tenha curtido, curta. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que essa pesquisa não foi oficial. Isso porque esse instrumento que eu apliquei, apesar de existir, ainda não tem uma tradução oficial e válida para o Brasil, apesar de ser domínio público, tá? Além disso, eu não respeitei os critérios para se traduzir um instrumento, que envolve tradução por duas pessoas independentes, depois retrotradução, depois comparação semântica, depois você apresenta para um pequeno grupo para ver se eles respondem corretamente, se eles entenderam corretamente o instrumento, enfim. Tem todo um método para se fazer uma tradução oficial do instrumento. Eu não segui nada disso, eu simplesmente peguei o que estava lá no artigo e fiz eu mesmo uma tradução, né? Ainda eu modifiquei, onde estava German, coloquei brasileiros, né? Porque esse instrumento originalmente foi desenvolvido para avaliar a islamofobia percebida pelos muçulmanos que vivem na Alemanha, ok? Então eu modifiquei ali para colocar brasileiros. Certo? Então, essa pesquisa não é uma pesquisa oficial. Ainda assim, servem como questões que ilustram alguns dos tópicos envolvendo a islamofobia. Ok? Bom, essa escala é composta por 3 fatores. O primeiro deles é o medo geral. O segundo é o medo da islamização. E o terceiro é a percepção de islamofobia na mídia. Então eu vou passar aqui para vocês a média geral desses fatores, considerando os 121 sujeitos. Lembrando que a média de todos eles, de tudo, ficou em 3.2, que é um pouquinho acima do meio termo. No fator medo geral, que corresponde ao receio ao povo islâmico, a média ficou em 3,08, que é bem no meio termo. Vamos dizer assim, porque a escala ia de 1 até 6. No fator medo da islamização, que corresponde ao receio de perder os aspectos da própria cultura para a cultura islâmica, por exemplo, a média ficou em 2,74, que está abaixo desse meio termo. Porém, no aspecto percepção da islamofobia na mídia, que é a percepção de como as pessoas analisam o conteúdo da TV, né, como eles acham que a TV e outras mídias passam uma imagem do povo islâmico como sendo ruim, a média ficou em 3,79, foi a maior de todas elas. Com base nesses dados dessa população e considerando todas as limitações que eu já comentei, pode-se perceber que o brasileiro percebe mais a islamofobia nos meios de comunicação do que no trato social propriamente dito. E esse é um resultado muito provavelmente influenciado pelo fato de que o Brasil realmente nunca sofreu nenhum ataque terrorista islâmico, ainda bem. Então não tem no povo em si essa percepção negativa associada a esse grupo. Mas a televisão passa isso toda hora.
Então é aquela percepção de que na TV eles estão passando de maneira pejorativa o povo islâmico. Então, mesmo não sendo o resultado oficial, ainda assim é um bom resultado. Enfim, eu deixei por último a consequência psicológica mais óbvia do terrorismo, que é a doença mental. Especificamente o transtorno do estresse pós-traumático, que acomete boa parte das vítimas. É por isso que inclusive vem crescendo nos últimos anos a atuação do psicólogo em situações de emergência e desastre, para, entre outras coisas, prevenir que esses transtornos se instalem naquela população sobrevivente. Bom, pessoal, ninguém ainda descobriu um método 100% eficaz de impedir os ataques terroristas. Mas eu espero que esse conhecimento sobre as consequências tenha alertado você para o fato de que isso é uma coisa séria, e que o das causas tenha sensibilizado você no sentido de os fazer prestar mais atenção às pessoas próximas. Afinal, lembre-se que situações como humilhações constantes, reclusão social, atitude enviesada, são sinais que muitas vezes precipitam o ato terrorista. Na maioria das situações, indivíduos que manifestam esses sinais não são terroristas em potencial, mas independente disso, é fato que são pessoas que sofrem. E muitas vezes o suporte social é fundamental para que essa pessoa descubra maneiras mais adaptativas de voltar ao eixo. E eu não estou querendo dizer com isso que você deva sair na rua abraçando qualquer pessoa. Refiro uma importância de prestar atenção às pessoas que estão ao seu redor. Afinal, ali pode estar alguém que sofre e, em algumas situações, que vai fazer outras pessoas sofrerem. Então, atenção, simpatia e orientação ainda continuam sendo as formas mais eficazes para a gente poder prevenir o terrorismo. O resto é trabalho dos serviços de inteligência. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu quero apenas concluir com 2 recados rápidos. O primeiro é o que o TVC Channel News não tem mais Patreon. Por algum problema de configuração que eu não identifiquei, eu não consegui receber até hoje nenhum centavo dos meus patrocinadores. E eles também não tiveram absolutamente nada debitado da conta deles. Então, depois de alguns meses insistindo, eu resolvi que o melhor mesmo seria acabar com essa questão de Patreon. Eu não eliminei totalmente a conta, porque pode ser que no futuro eu resolva o problema e decida voltar. Mas por enquanto ele está temporariamente desativado. Inclusive eu deletei todos os patrões, coloquei vários avisos lá no site deles para não ter nenhum problema no futuro. Então, se você quiser contribuir financeiramente para o TVC Channel News, o único meio por enquanto é adquirindo meu livro Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que está à venda no site do Clube de Autores, tanto na versão impressa quanto em e-book. O link direto para o livro eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, ok? Adquirindo uma cópia, você não apenas vai conhecer como a primeira impressão funciona, com base no texto baseado em mais de 150 referências, como também ajudará bastante o canal. O segundo recado é que eu estarei realizando 2 palestras em um mini curso no primeiro NeuroX, que é o Simpósio de Neurociência e Comunicação Não Verbal do Comportamento, que vai acontecer entre os dias 13 e 14 de março em Ribeirão Preto, São Paulo. O link para o evento eu também vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo, ok? E eu recomendo que vocês se inscrevam enquanto tiver vagas, principalmente se forem da área da psicologia ou do direito. Enfim, vídeo concluído, recados passados, é hora de agradecer a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!